com mulheres que sofrem esse tipo de violência. Boa tarde. Obrigada pela participação de vocês. Uma pena que é para a gente debater um assunto que a gente vê assim, o quanto todos que estão ali sofrem por conta dessa violência que parece não cessar nunca, né, Amanda? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobre colega. Infelizmente, Roberta, é estarrecedor o que acontece com mulheres diariamente. O anuário, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe dados novos. O número de feminicídio deu até uma caída de 1,71%, mas o número de violências, né, de lesões corporais, ameaças, continua aumentando. E essa conta uma hora vai chegar. A pergunta que a gente se faz diante desse caso que a gente noticiou hoje, Alexandre, tem várias questões para a gente trabalhar, mas a principal delas é qual o trauma que fica na vida dessa criancinha? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. A gente vê com muita infelicidade uma notícia como essa e o quanto isso pode afetar a criança, o seu desenvolvimento, quando a gente vê que já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição também diz que é dever do Estado, da sociedade e das famílias cuidar das crianças. Então, o principal no momento para essa criança é a proteção, né? E pode desenvolver diversas questões nela que a gente não pode prever. Mas quem passa, criança que passa por uma violência doméstica, ela pode desenvolver algumas questões que possam atrapalhar ela nas suas relações interpessoais ou nas suas relações familiares. Então, é muito preciso que ela tenha um cuidado em saúde mental para que esse estresse pós-traumático que venha a acometê-la, né, possa ser trabalhado, acolhido, escutado, respeitado, inclusive, que ela possa fazer o seu luto, que ela possa também tentar lidar com essa presença violenta na própria família. Então, pode desenvolver uma série de questões, Roberta. Ela pode ter, talvez, a gente não pode prever, mas é comum a criança ter regressões no comportamento. Então, se a criança tem 4 anos, ela começa a voltar a comportamentos quando tinha 2, quando tinha 1 ano de idade, como fazer xixi na cama, querer dormir com o responsável, ou uma dificuldade na alimentação, ou uma prisão de ventre, ou um refluxo, um problema de pele, enfim. Então, tudo isso tem que ser muito, dar muita atenção para essas questões que vão emergindo, isso é importante, não emergem de imediato. Não é algo que acontece logo após o evento, logo após o acontecimento. Um evento, uma situação pós-traumática, ela vai se desenvolvendo, tá? Então, é preciso essa atenção continuada para a criança, seja das instituições, né, Conselho Tutelar, escola, o Estado, etc., tanto também família e profissionais da saúde, para que ela possa ali ter um desenvolvimento da melhor forma possível e que esses sinais vão aparecendo com o tempo, a gente precisa ficar atento a eles. Amanda, você que lida com vários casos de mulheres que estão em um momento, por exemplo, de separação, isso envolve violência doméstica, isso envolve, né, até mesmo as crianças. Como que existe uma preocupação dos pais em relação às crianças ou você, como advogada, percebe que elas vão sendo esquecidas, assim, vão ficando em segundo plano? Sim, eu percebo que elas vão ficando em segundo plano. Primeiro, porque eu acho que o pai está em um momento de dor, né, ali o luto do fim do relacionamento, e ele acaba se fechando muito para si, em relação aos seus sofrimentos, né, a tudo de si que acaba por perder com o fim de um relacionamento, as brigas patrimoniais, eventualmente, né, implicam também na forma como a criança é atingida dentro desse sistema, dentro dessa sistemática. Então, é muito comum, e eu costumo até dizer que é um dever de um advogado que trabalha com direito de família, ainda que tenha sido contratado pelo pai ou pela mãe, o seu cliente deve ser a criança, porque é aquele momento em que nem o pai nem a mãe tem condições, ou pai, mãe, tem condições de zelar pelo interesse dela. E aí, quando a gente vê um ápice da violência como essa que a gente noticiou hoje, né, em que o pai é o principal suspeito, a gente se pergunta qual é a referência que essa criança vai ter na vida, Alexandre? A mãe morreu, o filho viu a mãe morrer. O suspeito, o pai, que está preso. E aí, Alexandre? O pai e a mãe nem sempre são os genitores, né? Assim, a gente inventa os nossos pais, né? Às vezes a gente acaba criando um pai que não necessariamente é aquele que é o seu genitor, né? Aquele que ofereceu o material genético, vamos dizer assim. Então, a criança
Nesses casos, ela vai criando ali estratégias, né? E é importante que também um tratamento adequado contribua para isso, para que ela vá saber lidar com essa situação em que muitas vezes a principal referência ou a principal identificação que ela poderia ter é uma identificação que traz um cunho de agressividade, de violência, algo que pode A criança comprometer. pode ficar mais agressiva por conta de tudo isso que ela vivia? É possível que a criança lide com agressividade, Roberta, porque ela não tem a mesma capacidade que nós temos para tentar resolver os nossos... Mesmo nós, adultos, ainda temos algumas dificuldades para lidar com alguns sentimentos, com alguns afetos. A gente acaba repetindo de modo ativo aquilo que a gente sofre passivamente. Então, ela pode ter algum sinal de agressividade. É comum, porque é imprescindível que a gente entenda essa agressividade, Roberta, como um sinal de angústia. Não como uma perversão, como algo ruim, como algo que você tem que condenar a criança. Ela está pedindo, e às vezes ela vai pedir de modo quieto, inibida, ela pode ficar num canto, ela pode diminuir suas funções, como ela pode desenvolver agressividade. Todos esses são sinais de alerta, de ajuda que a criança vai pedir. É a forma dela se comunicar, É a né? forma dela se comunicar e pedir e implorar ajuda às vezes. Olha só, a gente